Manual de Redação Oficial e Padronização de Atos Administrativos da Unesp. Universidade Estadual Paulista. Júlio de Mesquita Filho. Secretaria-Geral. Manual de Redação Oficial e Padronização de Atos Administrativos da Unesp. Introdução. Este manual apresenta os atos administrativos e reúne temas de redação oficial, aspectos gramaticais, modernização das comunicações e as formas, composição, elementos e modelos dos documentos mais utilizados no âmbito da Unesp. Capítulo 1. Atos administrativos. Conceito e requisitos. Segundo alguns doutrinadores, pelo fato de não haver uma definição legal de ato administrativo, existem muitas divergências a respeito de sua conceituação. Observe-se que, quando ocorre a pacificação doutrinária e jurisprudencial em torno de um conceito, isto não significa, de modo algum, que tenha sido encontrado o conceito verdadeiro, o definitivo. O que ocorre, na verdade, é a imposição ou a maior difusão de um determinado conceito, seja em face do prestígio de quem propôs, seja por qualquer outra razão que haja contribuído para a adoção daquele padrão, daquele modelo, representativo de um conjunto de elementos arrecadados nas indicações do direito positivo. Nessa ordem de ideias, encontramos diferentes definições de ato administrativo entre os mais renomados administrativistas, a seguir exemplificados. É decisão, geral ou especial, de uma autoridade administrativa em exercício de suas funções, e que se refere a direitos, deveres e interesses das entidades administrativas e dos particulares, a respeito delas. Biel Sapud, Universidade Estadual Paulista. Declaração do Estado, ou de quem lhe faça às vezes, como, por exemplo, um concessionário de serviço público, no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. Melo, 2012. É toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Meirelles, 2013. A declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. A administração pública realiza sua função executiva por meio de atos jurídicos que recebem a denominação pessoal de atos administrativos que, por sua natureza, conteúdo e forma, se diferenciam dos que emanam dos poderes legislativo, leis em sentido estrito, e judiciário, decisões judiciais, quando desempenham suas atribuições específicas de legislação e de jurisdição. A prática de atos administrativos cabe, em princípio e normalmente, aos órgãos executivos, mas as autoridades judiciárias e as mesas legislativas também os praticam restritamente, quando ordenam os seus próprios serviços, dispõem sobre seus servidores ou expedem instruções sobre matéria de sua privativa competência. Além das autoridades públicas propriamente ditas, os dirigentes de autarquias, os administradores de entidades paraestatais e os executores de serviços delegados podem praticar atos que, por sua afetação pública, se equiparam aos atos administrativos típicos. Existem, contudo, condições para a existência do ato administrativo e sua validade no mundo jurídico. A liceidade, ou seja, sua conformação com os preceitos da lei e da moral. Ser praticado pela administração, na qualidade de poder público. Ter por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações. O ato administrativo exige, também, 5 requisitos para sua formação que constituem sua própria infraestrutura: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência. Competência administrativa é o poder atribuído por lei ao agente da administração para a realização do ato administrativo. Sendo um requisito de ordem pública, é intransferível e improrrogável pela vontade dos interessados. A competência pode, entretanto, ser delegada a um inferior hierárquico, ou mesmo avocada por um superior hierárquico, desde que o permitam as normas reguladoras da administração. Finalidade. É o resultado que a administração quer alcançar com a prática do ato.
Desde que a administração pública só justifica sua existência para a realização do interesse coletivo, seus atos serão dirigidos sempre para um fim público, sendo nulos quando satisfizerem pretensões que não se coadunem com o interesse coletivo. A finalidade do ato administrativo é aquela definida por lei, explícita ou implicitamente, não havendo liberdade de opção para a autoridade administrativa. A alteração ou infração da finalidade expressa da norma legal, ou implícita no ordenamento da administração, caracteriza o desvio de poder e torna o ato ilegal, ensejando sua invalidação. Forma: é a exteriorização do ato. Todo ato administrativo é, em princípio, formal. A inexistência de forma induz à inexistência do ato administrativo. A forma normal do ato administrativo é escrita, por razões de segurança e certeza jurídicas, embora existam atos substanciados em ordens verbais e até mesmo em sinais convencionais. Porém, só se admite o ato administrativo não escrito em casos de urgência, de transitoriedade de manifestação da vontade administrativa ou de irrelevância do assunto para a administração. A revogação ou a modificação do ato administrativo deve obedecer à mesma forma do ato originário, uma vez que o elemento formal é vinculado, tanto para sua formação, quanto para sua anulação ou alteração. A inobservância da forma vicia substancialmente o ato, tornando-o passível de invalidação. Motivo: é a situação de fato e de direito que determina ou autoriza a realização do ato administrativo. O motivo, como elemento integrante da perfeição do ato, pode vir expresso em lei, pressuposto de direito, como pode ser deixado a critério do administrador, pressuposto de fato. No primeiro caso, será um elemento vinculado, no segundo, discricionário, quanto à sua existência e valoração. Em se tratando de motivo vinculado pela lei, o agente da administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar a existência do motivo, sem o que o ato será inválido ou passível de invalidação, por ausência de motivação. Quando, porém, o motivo não for exigido para a perfeição do ato, fica o agente com a faculdade discricionária de praticá-lo sem motivação. Objeto: objeto ou conteúdo é o efeito jurídico imediato que o ato produz. É a criação, extinção, modificação ou comprovação de um determinado direito ou de situações jurídicas concernentes a pessoas, coisas ou atividades sujeitas à ação do poder público. Nos atos discricionários, o objeto fica na dependência da escolha do poder público, constituindo essa liberdade opcional um mérito administrativo, que, segundo L. Lopes Meireles, se consubstancia na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, a oportunidade e a justiça do ato a realizar. Espécies e formas de ato administrativo. Não são unânimes as classificações realizadas pelos doutrinadores, que ainda não elegeram um critério comum para o enquadramento científico ou didático dos atos administrativos, sendo os mais frequentes, normativos, ordinatórios, de correspondência, esclarecedores, de assentamento, declaratórios, requerimento, negociais, de pacto ou de ajuste e punitivos. Atos normativos. São aqueles que contêm um comando geral do Executivo, visando a correta aplicação da lei, embora normalmente estabeleçam regras gerais e abstratas de conduta, não são leis em sentido formal. São leis apenas em sentido material, provimentos executivos com conteúdo e matéria de lei. Esses atos, por serem gerais e abstratos, têm a mesma normatividade da lei e a ela se equiparam para fins de controle judicial. São atos que expressam em minúcia o mandamento abstrato da lei e o fazem com a mesma normatividade da regra legislativa, embora sejam manifestações tipicamente administrativas. Decreto. São atos administrativos da competência exclusiva dos chefes do Executivo, destinados a prover situações gerais ou individuais, abstratamente previstas de modo expresso, explícito ou implícito pela legislação. O decreto está sempre em situação inferior à lei, por isso mesmo, não pode contrariá-la, embora tenha a mesma normatividade. Dependendo do conteúdo, os decretos podem ser classificados em gerais, que têm caráter normativo e traçam regras gerais, como, por exemplo, o decreto que regulamenta uma lei, e individuais, que têm destinatários específicos, como por exemplo, o decreto de nomeação de um servidor público. Deliberação.
São atos administrativos decisórios, normativos ou não, emanados de órgãos colegiados e devem sempre obediência ao regulamento e ao regimento que houver para a organização e funcionamento do colegiado. No âmbito da universidade, deliberações são atos administrativos privativos de órgãos colegiados que, conforme o Estatuto da Unesp, são o CEP e as câmaras que a eles se vinculam, o CAD, as congregações e as comissões que a elas se vinculam, os conselhos de pós-graduação, de graduação, de departamentos, etc. Assim, pode-se dizer que a deliberação é ato administrativo inerente às decisões tomadas por órgãos colegiados em geral, incluindo as comissões, permanentes ou provisórias. Portaria. São atos administrativos internos, pelos quais os chefes de órgãos, repartições ou serviços expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados, ou designam servidores para funções e cargos secundários. Por portaria também se iniciam sindicâncias e processos administrativos disciplinares. As portarias serão numeradas quando forem normativas, isto é, quando expedem normas de caráter geral, que devem ser cumpridas por todos os subordinados. Quando se tratar de portarias referentes a assuntos pessoais dos administrados, como por exemplo, nomeação, aposentadoria, admissão, designações etc., não necessitam numeração, bem como as comissões especiais temporárias ou grupos de trabalho para assessoria específica. Regimento. São atos administrativos normativos de atuação interna, que se destinam a reger o funcionamento de órgãos colegiados e de corporação legislativas. Como ato regulamentar interno, o regimento se dirige apenas aos que devem executar o serviço ou realizar atividade funcional regulamentada, sem obrigar aos particulares em geral. O regimento geralmente é posto em vigência por resolução do órgão diretivo do colegiado, presidente ou mesa, e pode dispensar publicação, desde que se dê ciência de seu texto aos que estão sujeitos às duas disposições. Regulamento. É o ato administrativo posto em vigência por decreto para especificar os mandamentos da lei ou prover situações ainda não disciplinadas por lei, embora não possa modificá-la. Tem a missão de explicá-la e prover sobre minúcias não abrangidas pela norma geral editada pelo Legislativo, não podendo contrariar ou ir além do que ela permite. Os regulamentos, destinando-se à atuação externa, normatividade em relação aos particulares, devem ser publicados assim como as leis, visto que a publicação é que fixa o início da obrigatoriedade dos atos do poder público a serem atendidos pelos administrados. Resolução. São atos administrativos normativos expedidos pelas autoridades do Executivo, ministros, secretários de Estado, reitores, ou pelos presidentes de tribunais e órgãos legislativos, para disciplinar matéria de sua competência específica. Seus efeitos podem ser internos ou externos, conforme o campo de atuação da norma ou os destinatários da providência concreta. Na Unesp, as resoluções são baixadas pelo reitor, Regimento Geral da Universidade, artigo 24, inciso 9, e derivam de decisões do Conselho Universitário, CO, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, CEP, e do Conselho de Administração e Desenvolvimento, CAD. Em situações especiais, o reitor pode adotar medidas que se fizerem necessárias, incluindo-se aí baixar resoluções ad referendum do Conselho Universitário, artigo 34, inciso 22 do Estatuto, e de qualquer outro colegiado a que presida, artigo 24, inciso 10 do Regimento Geral. Assim, entre essas medidas, poderão ser incluídas as resoluções. O ato praticado por uma autoridade ad referendum do órgão efetivamente competente para editá-lo, deve ser submetido a este último para o devido referendo na primeira oportunidade regular e ordinária que se apresentar. O órgão colegiado tomará conhecimento do teor do ato e dos motivos, da situação especial que levou a autoridade a baixar ato que não era de sua competência. Se o referendo for concedido, o ato tornar-se-á válido e plenamente eficaz. Atos ordinatórios. São atos que visam disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional de seus agentes e se aplicam no âmbito interno das repartições. Despacho. São decisões sobre assuntos de interesse individual ou coletivo que as autoridades administrativas, ou legislativas e judiciárias, ao exercerem funções administrativas, proferem em papéis, requerimentos e processos submetidos à sua apreciação.
O despacho é chamado normativo quando, muito embora proferido em caso individual, a autoridade competente determina que se aplique aos casos idênticos, passando a vigorar como norma para toda a administração e para as situações análogas subsequentes. Instrução. É uma ordem administrativa escrita, de efeito interno e geral, expedida pelo superior hierárquico com o objetivo de complementar, integrar ou interpretar a lei, regulamento ou resolução, a fim de orientar a conduta dos seus subordinados no desempenho de suas atribuições e assegurar a unidade de ação no organismo administrativo. A instrução pode ser normativa. Ordem de serviço. São determinações especiais, dirigidas aos responsáveis por obras ou serviços públicos, contendo imposições de caráter administrativo ou especificações técnicas sobre o modo ou a forma de sua realização. Atos de correspondência. São os atos administrativos de caráter comunicativo, por meio dos quais a administração expõe, consulta ou solicita algum fato ou mesmo um outro ato. Uma de suas principais características é possuir destinatário declarado que pode ser tanto um agente da administração quanto um particular. Aviso. Ato emanado dos ministros de Estado a respeito de assuntos referentes a seus ministérios para autoridades de mesma hierarquia. Carta. É o documento de que se utilizam funcionários da administração para agradecerem a uma cortesia, fazerem uma solicitação ou um convite. É também empregada nas comunicações de caráter social, decorrentes do cargo ou da função públicos exercidos pelos seus ocupantes. A administração normalmente utiliza cartas para manter correspondência com candidatos aprovados em concurso, candidatos que recorrem de atos administrativos decisórios, entidades de caráter particular, solicitando ou agradecendo colaboração. Comunicado. Ato expedido para transmitir breves informações, internas e externas, de caráter geral, bem como instruções de serviço, ordens, decisões ou esclarecimentos acerca de objetivos, políticas, programas de trabalho e normas administrativas e operacionais. O comunicado pode ser de natureza normativa ou informativa. Correio eletrônico. Correio eletrônico ou e-mail, forma abreviada do termo inglês electronic mail, é um serviço disponível na internet que tem a função de controlar o envio e o recebimento de mensagens entre usuários não só de textos como de qualquer tipo de documento digital, imagens, vídeos, áudios, etc. O e-mail deve obedecer aos mesmos princípios que norteiam a redação oficial, ou seja, a clareza, a concisão, a formalidade, a objetividade, principalmente, a observância às regras do padrão culto da língua. Composição. Vocativo. Texto, a mensagem propriamente dita. Despedida respeitosa. Identificação do remetente, nome, cargo, entre outros detalhes. Como utilizar? A. Insira o endereço do destinatário somente no final, pois evitará envios equivocados e verifique sempre se o endereço eletrônico está correto. Revise completamente a mensagem antes de enviá-la e certifique-se de que os anexos estão carregados e são os adequados. O campo assunto sempre deve ser preenchido, pois tornará a comunicação mais rápida e eficiente. Seja objetivo e claro ao delimitar o assunto. O campo destinado à redação da mensagem não deve ser utilizado para textos longos nem para a criação de memorandos, ofícios e outras comunicações oficiais. Documentos dessa natureza devem ser enviados em arquivo anexo. Utilize abreviaturas quando forem absolutamente necessárias e gramaticalmente corretas. Abreviaturas e vocabulário modistas ou informal comuns na internet, como não, também e você, em vez de não, também e você jamais devem ser utilizados em mensagens eletrônicas que tratem de assuntos profissionais, assim como também não devem ser empregados qualquer tipo de animação ou imagens em desconformidade com a instituição. Edital. Edital é o documento com a finalidade de anunciar ou tornar público, via imprensa ou a fixação em lugares públicos, fato que deve ser conhecido pelo público em geral. Divulga atos deliberativos ou correspondência não reservada. É privativo de órgãos estatais. Os editais recebem designação própria segundo seu objetivo: licitação, concorrência, concurso para provimento de cargos, citação, intimação, notificação, notícias, proclamas, publicações, convocação, etc.
deve apresentar caráter impessoal, pois é a administração que está divulgando fatos e não um ocupante de determinado cargo ou função públicos. Para editais de concorrência, tomada de preços, concurso e leilão existem legislações específicas que apresentam regras de publicação. Em caso de conteúdo muito extenso apresentado por determinados editais, podem-se anexar instruções, que especificarão todas as exigências feitas aos interessados. No âmbito da Unesp, os editais são elaborados por diversas áreas, pró-reitorias, seções técnicas, etc., cada uma seguindo modelos específicos e legislação própria. Exposição de motivos. É um ato de correspondência oficial dirigido à autoridade competente para apreciação, com o objetivo de informar algum assunto, propor alguma medida ou submeter algum projeto de ato normativo à sua consideração. Constitui-se de considerações preliminares, doutrinárias e fundamentos legais que justificam a medida solicitada. Memorando. O memorando é uma forma de correspondência interna pela qual é feita a comunicação entre servidores e unidades de um mesmo órgão administrativo, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. A principal característica do memorando é a agilidade, portanto seu texto deve ser escrito em linguagem simples, direta e clara, com objetividade e precisão. Pode ser utilizado para se referir a questões meramente administrativas, como também para exposição de projetos, ideias e diretrizes a serem adotados por um setor da instituição. Ofício e ofício circular. É uma forma de correspondência oficial utilizada no serviço público para comunicação entre autoridades da mesma categoria ou entre servidores de diferente nível hierárquico e também entre a administração e particulares, caracterizada como instrumento de determinação ou solicitação de algum assunto de profissional. Pode ser interno, destinado às dependências do mesmo órgão, comum ou ostensivo, quando o assunto pode ser de conhecimento geral, sigiloso, quando o assunto não deve ser divulgado, sendo chamado reservado, quando o sigilo é limitado, confidencial, quando há informações de caráter pessoal, e secreto, quando exige sigilo absoluto, e circular, quando o assunto deve ser levado ao conhecimento de vários destinatários simultaneamente. Relatório. É a exposição oral ou escrita, minuciosa e circunstanciada das características e dos fatos relativos a uma determinada ocorrência, situação, atividade ou mesmo a exposição prévia dos fundamentos de um parecer ou de uma sentença judicial. É composto de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os elementos pré-textuais são todos os que precedem a introdução propriamente dita, como a capa, a folha de rosto, os agradecimentos, o sumário, o índice, o resumo. Os elementos textuais são constituídos pela introdução, pelo desenvolvimento e pelas conclusões. Os elementos pós-textuais são as referências, os apêndices, os anexos e o glossário. Representação. É o documento por meio do qual todo e qualquer servidor se comunica com os seus superiores hierárquicos ou, em determinados casos, com seus desiguais, a fim de apontar uma situação irregular existente. Telegrama. É a comunicação oficial expedida por meio de telegrafia quando não houver outro meio de correspondência, devendo ser feita por meio de mensagem objetiva e concisa em razão de seu elevado custo. Atos esclarecedores. São atos por meio dos quais se fornecem elementos esclarecedores, sugestões ou opiniões sobre um determinado assunto e que possam oferecer fundamentos para a solução daquilo que se constitui seu objeto. Cota. Esse é o nome atribuído às anotações que se fazem à margem de documentos ou comentários ou observações que se fazem quando se preparam minutas ou se quer apresentar determinados pormenores ou explicações. A administração se serve desse instrumento para encaminhar ou para devolver processos, pareceres, informações etc. Informação. É um instrumento pelo qual se fornecem, por solicitação ou por ordem, elementos necessários para o esclarecimento de fatos ou para a fundamentação de assuntos, a fim de que os dados informados auxiliem a autoridade competente em seus despachos e na solução de problemas. O emitente da informação deve tomar conhecimento do processo ou do fato que a fundamenta. Parecer. É o instrumento utilizado para expressar opinião sobre determinado fato ou assunto, com indicação de uma solução favorável ou contrária, mas sempre justificada com fundamentação legal ou com base jurisprudencial.
O parecer é destinado ao interessado e às outras unidades da administração pública, servindo de base à decisão de um assunto, orientando-a ou facilitando-a. Embora contenha enunciado opinativo, o parecer pode ter existência obrigatória no procedimento administrativo e também pode dar ensejo à nulidade do ato final. O parecer pode ser classificado em administrativo, quando se refere a casos burocráticos, e técnico ou científico, quando se relaciona com matéria específica. Voto. É a manifestação de vontade ou de preferência que fazem os participantes de uma eleição ou assembleia. Em um órgão colegiado, é o ato com que cada um dos membros dá seu pronunciamento a respeito de matéria submetida à deliberação, plenário, reunião ou sessão. Atos de assentamento. São atos administrativos que registram ocorrências ou fatos. Apostila. Declaração informando que algo foi acrescentado a um documento anterior ou, ainda, averbação feita abaixo dos textos ou no verso de decretos e de portarias pessoais, nomeação, promoção, transferência, readaptação, recondução, exoneração, demissão, aposentadoria, etc., para que seja corrigida a flagrante inexatidão material do texto original, erro na grafia de nomes próprios, lapso na especificação de datas, entre outros, desde que essa correção não venha a alterar a substância do ato já publicado. A correção de inexatidões através de apostila evita a sobrecarga da administração com a assinatura de atos repetidos, além da economia processual que é gerada com essas eventuais correções. A apostila deve ser publicada na imprensa oficial. Falando agora do documento chamado ata. É o documento que registra, resumidamente, mas de forma clara, exata e metódica, as ocorrências, deliberações, resoluções e discussões realizadas em assembleias, sessões e reuniões em geral. A ata é documento de valor jurídico, portanto, deve ser lavrada de tal maneira que não se lhe possam introduzir modificações posteriores. Geralmente é lançada em livro próprio, devidamente autenticado, cujas páginas são numeradas e rubricadas pela mesma pessoa que redigiu os termos de abertura e encerramento, o que lhes dá cunho oficial. Atualmente, os livros são substituídos por folhas soltas e encadernados posteriormente. A pessoa que lavra a ata é o secretário, geralmente, funcionário efetivo do órgão ou, na falta dele, por um secretário ad hoc, isto é, eventual, designado na ocasião ou somente para ela. A ata não apresenta parágrafos ou alíneas, escreve-se tudo em linhas corridas, sem emendas, entre linhas e com numerais grafados por extenso. Na ata não se admitem rasuras. Se houver qualquer engano, usa-se a palavra digo, entre vírgulas, depois da qual se retifica a parte errada. Ao primeiro dia do mês de agosto, digo, do mês de setembro, do ano 2015, reuniu-se. Caso o erro ou omissão seja verificado após a redação do documento, usa-se a expressão em tempo, que é colocada após o escrito, seguida da necessária retificação ou acréscimo. Em tempo. Na linha onde se lê abandono, leia-se abono. É também oportuna esta observação. Em caso de contestações ou emendas ao texto apresentado, a ata só poderá ser assinada depois de aprovadas as correções. Na Unesp, após aprovada pelo respectivo órgão colegiado central, a ata é assinada pelo secretário-geral e pelo presidente. Nos órgãos colegiados locais, após aprovada, a ata é assinada, ao menos, pelo presidente, ficando a critério dos colegiados a assinatura dos demais membros. Termo. É o registro de toda declaração, escrito e autenticado, condição essencial para sua validade. O termo de posse, frequente na administração, é indispensável à efetivação dos atos de nomeação. Se não for lavrado e assinado pelas partes, o ato não é perfeito, e, portanto, não produz efeitos legais. Atos declaratórios. São atos em que se afirma, certifica ou reconhece determinada situação de fato ou de direito, com a finalidade de comprovação, o que consta de processo ou arquivo, ou mesmo que somente é do conhecimento de quem assina o ato. Atestado. É o documento por meio do qual a autoridade administrativa comprova uma situação ou um fato de que tenha conhecimento em razão da função que exerce ou por meio de seus órgãos competentes, mas que não consta de qualquer documento em poder da administração. O atestado, que só pode ser expedido por órgão público,
É semelhante a outro gênero, a declaração, que não deve ser utilizada pela administração pública, pois é própria de instituições particulares. Certidão. Documento revestido de formalidades legais que deve ser fornecido por autoridade competente a pedido do solicitante para comprovar a existência de um ato administrativo, um fato permanente ou um direito que se encontra em registros, assentamentos, processos, despachos, etc., da administração pública. Certidões administrativas podem ser de inteiro teor ou resumidas, desde que expressem fielmente o que contém o documento original de onde foram extraídas, e quando autenticadas, têm força probatória de documento original. A autenticação pode ser feita por código de certificação digital ou por selo de segurança aplicado no documento com assinatura à tinta. A certidão não se confunde com o atestado, pois se refere, obrigatoriamente, a documentos que se encontram em poder da administração e a situações de natureza permanente. Certificado. Documento que certifica a participação em cursos e em eventos destinados ao desenvolvimento profissional, técnico ou científico. Trata-se, também, de um documento que certifica a existência de um fato, mas diferentemente da certidão por ter qualidade de documento autêntico, a certidão é autenticada. É emitido pelos organizadores ou realizadores do evento e assinado pelo coordenador e autoridade maior da entidade que organizou. Requerimento. É um instrumento por meio do qual o requerente, pessoa física ou jurídica, solicita à autoridade oficial da administração pública ou da justiça algo a que tem direito. Pode ser requerido tanto pelo particular como pelo próprio servidor público. É uma petição de caráter individual, se houver mais de uma pessoa, passa a ser abaixo-assinado ou memorial. Atos negociais. São atos que contêm uma declaração de vontade da administração apta a concretizar determinado negócio jurídico ou a deferir certa faculdade ao particular, nas condições impostas ou consentidas pelo poder público. Admissão. Ato administrativo vinculado pelo qual o poder público, verificando a satisfação de todos os requisitos legais pelo particular, defere-lhe determinada situação jurídica de seu exclusivo ou predominante interesse, como ocorre no ingresso aos estabelecimentos de ensino mediante concurso de habilitação. Autorização. Ato administrativo discricionário e precário, pelo qual o poder público torna possível ao pretendente a realização de certa atividade, serviço ou utilização de determinados bens particulares ou públicos, de seu exclusivo ou predominante interesse, que a lei condiciona à aquiescência prévia da administração, tais como o uso especial de bem público, o porte de arma, o trânsito por determinados locais, etc. Dispensa. Ato administrativo que exime o particular do cumprimento de determinada obrigação até então exigida por lei. Homologação. Ato administrativo vinculado, pelo qual a administração pública reconhece a legalidade de um ato jurídico já praticado. Realiza-se sempre a posteriori e examina apenas o aspecto de legalidade, distinguindo-se, assim, da aprovação, que envolve apreciação discricionária. Licença. Ato administrativo vinculado e definitivo, pelo qual o poder público, verificando que o interessado atendeu a todas as exigências legais, confere consentimento para o desempenho de certa atividade, como por exemplo, a construção de um edifício em terreno próprio. Permissão. Ato administrativo discricionário e precário pelo qual o poder público faculta ao particular a execução de serviços de interesse coletivo ou o uso especial de bens públicos, a título gratuito ou remunerado, nas condições estabelecidas pela administração. A Lei nº 8.987/95 define a permissão como uma delegação, a título precário, da prestação de serviços públicos. Renúncia. Ato pelo qual o poder público extingue unilateralmente um crédito ou direito próprio, liberando definitivamente a pessoa obrigada perante a administração. Visto. Ato administrativo que se limita à verificação da legitimidade formal de outro ato. Pode ser, também, ato de ciência em relação a outro. O visto é condição de eficácia do ato que o exige. Atos de pacto ou ajuste. São acordos celebrados pela administração, visando a consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas em lei. Contratos. São instrumentos utilizados pela administração pública para firmar, perante terceiros, principalmente particulares,
o compromisso de adquirir ou de oferecer serviços, materiais e outras obrigações reciprocamente definidos, sempre segundo as regras de direito público e com objeto que traduza interesse público. Nos casos em que é possível realizar o aditamento ou alteração dos contratos, o termo de aditamento ou alteração contratual deve ser emitido seguindo modelos específicos e legislação própria. Convênio, acordo de cooperação e protocolo de intenções. São acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre elas ou com organizações particulares, para a realização de objetivos de interesse comum dos participantes. Nos convênios, diferentemente dos contratos, os participantes têm interesses coincidentes, podendo haver, apenas, diferença na cooperação de cada um, segundo suas possibilidades para a consecução do objetivo comum, desejado por todos. Os entes públicos participantes dos convênios são as pessoas jurídicas de direito público que, no plano interno, são a União, os Estados-membros, o Distrito Federal, os municípios e as autarquias. A Unesp tem um sistema de convênios próprio, instituído pela Resolução nº 104 de 2019. Assim, todos os convênios, acordos de cooperação e protocolos de intenções devem ser realizados por meio desse sistema. Atos punitivos. São atos utilizados para aplicação de sanções. Atos punitivos externos. São aqueles por meio dos quais a administração penaliza seus parceiros contratuais. Destruição de coisas. Ato sumário da administração, pelo qual se inutilizam alimentos, substâncias, objetos ou instrumentos imprestáveis ou nocivos ao consumo ou de uso proibido por lei. É ato típico de polícia administrativa, exigindo auto de apreensão e destruição. Interdição de atividade. Ato pelo qual a administração veda a alguém a prática de atos sujeitos a seus controles ou que incidam sobre seus bens. A interdição administrativa deve ser precedida de processo regular e do respectivo auto, que possibilite a defesa do interessado. Multa. É toda imposição pecuniária a que se sujeita o administrado, a título de compensação pelo dano presumido causado pela infração. É de natureza objetiva e se torna devida independentemente da ocorrência de culpa ou dolo do infrator. Atos punitivos internos. São atos utilizados pela administração para aplicação de sanções aos seus servidores. Advertência verbal. Ato punitivo verbal. No âmbito da Unesp, essa penalidade é aplicável ao corpo discente, conforme disposto no artigo 162 do Regimento Geral da Unesp. Afastamento, cargo e função. Ato punitivo ou discricionário da administração, pelo qual se faz cessar o exercício de seus servidores, a título provisório ou definitivo. Repreensão, suspensão e demissão. Atos punitivos que a administração aplica a seus servidores, em virtude do cometimento de faltas disciplinares devidamente apuradas em processo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Capítulo 2. Redação oficial.